Boa noite a todos. Tá baixo? Tem como aumentar um pouquinho? Tá. Entendi. Meu nome é Maria Luísa, sou aluna do 8º período de Psicologia e é com muito orgulho que eu venho aqui prestigiar o time Enactus. Atualmente eu sou a líder representante do time e é uma honra estar convidando a Júlia e a Annelisa para participar. Hoje a gente começa um evento, né? A gente dá sequência num evento super importante que a gente está falando sobre o assédio moral nas relações de trabalho. Então a gente vai falar sobre como ele se dá nas empresas e como é no judiciário. A gente convida todos para vir participar. O nosso time hoje é composto por 10 pessoas, sendo eu, a Júlia, a Bia, a Lívia, a Karen, as meninas estão ali fora, a Laura, a Carol. E a gente está muito feliz de receber todos vocês aqui. Tem alguém aqui que não é da UF? Ou todos são? Acho que todos são, né? E é isso. Agora a Júlia vai apresentar nossas convidadas e eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Boa noite. As nossas duas convidadas hoje é a Júlia Rocha Chaves de Queiroz e Silva Caldione, é assim? Catolino, perdão. Ela é graduada em Direito pela UEMS e pós-graduada em Direitos Humanos pela UEMS também. Ela realizou o mestrado em Direito do Estado na Era Digital pela Univem e atualmente ela é docente da Faculdade Estadual de Paranaíba, a UEMS. A Annelisa Magalhães, ela é graduada em Psicologia pela UFMS, pós-graduada em Análise Comportamental Clínica, a IBAC, e coordenadora de Recursos Humanos da Pampilha, desde 2018. Essas são as nossas convidadas da noite. Uma salva de palmas, hein? Aqui no meio, pode ser. Sem problema. Tá bom? Valeu. Boa noite, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez falando para vocês agora sobre um tema completamente diferente, mas que eu sou igualmente apaixonada. Bom, como as alunas já anteciparam, eu leciono Direito do Trabalho na UEMS e trabalho com isso também no meu escritório de advocacia. Então, é um tipo de assunto que eu lido diariamente e que eu gosto de lidar, porque eu acho que realmente a gente tem que modificar essa situação, né? A gente tem que conscientizar mais pessoas sobre esse tema. Mas, para começar de uma maneira bem explicativa, bem fácil de compreender, eu gosto de falar do assédio moral, primeiro começando a analisar a historicidade do direito do trabalho. Eu sempre falo em sala de aula que quando o trabalho começou a ser realizado nas sociedades humanas, ele era visto sob uma perspectiva negativa. Então, o trabalho era para ser degradante, era para ser punitivo, era para ser ruim. Até por isso a gente vê na mitologia, por exemplo, na figura do Hércules, os 12 trabalhos, né? Olha, se você sair vivo, você é um herói. Algumas pessoas ainda pensam que o trabalho tem que ser dessa maneira. E, infelizmente, essa perspectiva negativa do trabalho faz com que muitas pessoas acreditem que assédio moral é incentivo. Sabe aquela conduta do empregador que obviamente é violenta, é agressiva, mas que na cabeça dele faz sentido porque ele está te transformando em alguém melhor? Isso daqui é o que a gente tenta mudar, percebendo que o assédio moral, ele é uma coisa que efetivamente lesiona a dignidade de uma pessoa. E isso é muito grave, né? Então, para que vocês compreendam, partindo dessa ideia, né, de que o trabalho não precisa mais ser visto como algo negativo, não precisa ser uma punição, não precisa ser degradante, é interessante falar que o assédio moral é o que torna o trabalho
degradante, agressivo, violento, humilhante, né? Então, o assédio moral é o tipo de conduta do empregador que leva a gente para séculos, milênios atrás, em uma época em que os trabalhadores eles tinham que estar nesse tipo de situação. E hoje em dia os trabalhadores não precisam mais passar por isso, aliás, não podem mais passar por isso, né? Então, gente, quando a gente vai falar sobre o trabalho hoje em dia, a gente tem que ter essa consciência de que ali, mesmo na figura de um trabalhador, existe uma pessoa e essa pessoa tem toda uma gama de direitos. Dentre esses direitos, os direitos aqui do nosso ordenamento jurídico, né, principalmente os direitos fundamentais, e a nível internacional, os direitos humanos. Então, não tem como a gente querer, enquanto sociedade, falar, olha, a gente se pauta pelos direitos humanos, se a pessoa, às vezes, passa a maior parte quase do seu dia no trabalho, e na maior parte do seu dia ela é degradada, humilhada, e as pessoas enxergam isso com naturalidade, né? Porque para trabalhar você tem que sofrer, para melhorar você tem que ser pressionado constantemente, né? Trabalhando com isso, gente, eu já ouvi de alguns empregadores que empregado é igual pão, você tem que amassar para ele crescer. Olha que triste, né? Essa é uma mentalidade que ainda existe. A gente ainda acredita, enquanto sociedade, que a pessoa precisa estar numa situação de penosidade para ela desenvolver ali algum dom, alguma aptidão. E não necessariamente tem que ser assim, tá? Então, para quem ainda ficou na dúvida, o que seria assédio moral? Tudo aquilo que lesiona a dignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Professora, não entendi. Não sou do direito. O que lesiona a dignidade da pessoa humana? Qualquer coisa que humilhe, envergonhe, né? Que faça essa pessoa se sentir constantemente pressionada, observada, vigiada constantemente, sendo vítima ali de um rigor às vezes excessivo. Qualquer coisa que tenha essa capacidade de tornar o ambiente de trabalho um lugar tóxico, penoso, cruel, né? O ambiente de trabalho não precisa ser assim. Mais uma vez. Interessante, gente, a gente falar que o assédio moral, ele depende de uma atitude reiterada. Isso é uma coisa muito interessante de falar. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês como o assédio moral gera danos morais. E aí eu vou separar atitudes isoladas de atitudes reiteradas. Mas guardem na cabeça que assédio moral é uma atitude reiterada que te humilha, que te envergonha, que te faz sentir inferior, que te faz sentir constantemente pressionado, observado, vigiado, né? E é muito interessante, principalmente para vocês que estão dentro da psicologia, logo mais a psicóloga vai falar muito melhor do que eu sobre isso, perceber que o assédio moral, ele é uma violência psicológica. Dentro do direito, mesmo não estudando a fundo essa área, a gente considera uma violência psicológica, porque ela não atinge o corpo do empregado. Então, ela não é visível, por exemplo, num laudo de exame de corpo de delito. Mas ela é uma violência tão grave quanto uma violência física. Talvez ela possa ser até mais perigosa. A gente sabe os danos, por exemplo, que crises de ansiedade, de depressão podem causar, né, numa pessoa. Então, colocar, às vezes, alguém numa situação de estresse constante pode ter resultados que a gente nem imagina, né? Então, vocês podem pensar que o assédio moral é essa atitude reiterada do empregador ou de outras pessoas no ambiente de trabalho que colocam ali o empregado em sofrimento constante. Bom, gente, até estava conversando com a professora antes de começar a palestra. É muito interessante falar que a gente ainda não avançou muito na legislação protetiva do assédio moral. A gente ainda não tem uma lei específica sobre isso. Desde 2019, tem uma lei que está tramitando aí, vai para uma casa, vai para outra, vai para o Senado, volta para o outro lado, e ela está ali em vias de ser aprovada. Imagino que logo vai ser aprovada, mas ela ainda não pode ser utilizada como embasamento jurídico para um processo. Então, o que a gente pode fazer para proteger o trabalhador? A gente pode juntar todo o ordenamento jurídico que a gente tem, né? Juntando ali artigos da Constituição Federal, artigos da CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, princípios trabalhistas, princípios de direitos humanos, normas da Organização Internacional do Trabalho
E aí, depois de todo esse apanhado, a gente consegue jogar no processo e provar para o juiz que aquilo é um ilícito. Então, ainda não é tão fácil, não é tão específico e não tem um conceito legal aprovado e único. É uma área que a gente ainda está tentando desenvolver dentro do direito, né? Acredito que esse tipo de situação aqui desenvolva muito mais o tema, né? A gente começa a saber dos nossos direitos, pressionar as autoridades, acho que realmente é muito importante. Bom, deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Esse tema, gente, eu gostaria de ficar falando por horas, viu? Eu anotei para não me perder. Quando a gente fala de assédio moral, muitas vezes o próprio empregado fica na dúvida. Olha, só do meu empregador me dá uma má resposta, me olhar torto para minha roupa, para o jeito que eu converso, para o meu sotaque. Isso é assédio moral? Isso não é? O que constitui? O que não constitui? E então eu vou trazer alguns exemplos para que vocês tenham ideias de coisas que podem ser consideradas assédio moral. Primeiro exemplo, gente, é o quadro de desempenho de funcionários do mês. Quando a gente vê no McDonald's, talvez vocês já tenham visto, funcionário do mês é um só. Eles expõem só o melhor. Mas algumas empresas colocam o quadro de todos os funcionários. Então, olha, o melhor funcionário é o Joãozinho, mas o Zezinho só deu trabalho para a empresa, né? Não fez nada que devia, não cumpriu prazo nenhum. Então, ao passo que a empresa está valorizando o funcionário produtivo, ela também está humilhando os funcionários que não passaram ali do esperado, né? Não alcançaram a meta esperada. Esse tipo de quadro de desempenho que compara funcionários pode ser considerado ali, se for uma atitude reiterada, por exemplo, um quadro que todo mês é trocado, pode ser considerado assédio moral. Depois disso, gente, difamações, né? O patrão não tem o direito de xingar o empregado. Isso não envolve qualquer discussão trabalhista sobre o assunto. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente fala de uma coisa maior, né? A gente fala dos nossos direitos, principalmente constitucionais. Ah, mas eu quero incentivar, eu quero que a empresa cresça, você tem esse direito. Mas você não vai conseguir isso xingando, né, o seu funcionário. Então, a difamação também é um assédio moral. Depois, ameaças e intimidações constantes. Isso daqui é muito comum de acontecer com a empresa que tem meta. Então, olha, a meta desse mês é X. Quem não alcançar, não sei não, mês que vem, hein, galera? Talvez eu tenha que demitir alguém aí. Esse tipo de afirmação, esse tipo de ameaça, de intimidação velada, isso também constitui assédio moral. E aí, gente, quando isso é falado para mais de uma pessoa, fica mais fácil ainda para o advogado, porque vai ter testemunha, né? E muitas empresas fazem isso, juntam ali, por exemplo, os vendedores e falam, olha, a meta é X. Quem não cumprir a meta, não sei se vai estar empregado no mês que vem. Isso, com certeza, é assédio moral. Agressões verbais de toda sorte também são consideradas assédio moral. Exclusão do grupo dos funcionários. Isso daqui, gente, eu não estou falando de grupo de WhatsApp, não. Exclusão do grupo é no sentido de, olha, todos os funcionários jantam num refeitório, almoçam no refeitório. Mas como você não bateu a meta do mês, você não vai poder usar o refeitório. Você vai jantar no banheiro, no meio do mato, embaixo de uma árvore, onde você bem quiser. Parece bizarro, né, gente? Mas esse tipo de situação acontece. Então, se o empregador toma alguma atitude para excluir o funcionário, olha, tem um ambulatório dentro da empresa, mas você que não bateu a meta de produtividade não pode usar. Assédio moral. Esse tipo de exclusão não é possível, não é permitida pela lei. Depois, humilhação pública. E aí, gente, aí cabe tudo que a gente imaginar, né? Humilhação pública é uma coisa muito volúvel para a gente tentar conceituar. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Talvez alguns considerem humilhação pública, talvez outros não. Mas eu vi uma condenação bem recente de um juiz que reconheceu assédio moral em uma empresa que obrigava, não é que pedia, obrigava funcionárias vendedoras a gravarem TikToks dançando para fazer a publicidade da loja. Olha, gente, eu acredito que não tem problema nenhum em você fazer um TikTok dançando. Mas a função daquela empregada não era essa. Ela não foi contratada como social media. Ela foi contratada como vendedora, né? Às vezes é uma pessoa que não tem essas habilidades sociais, que não gosta de se expor, que não quer se expor.
e que faz ali por vergonha, por medo, por necessidade de continuar no emprego, isso pode ser considerado assédio moral. Tá? Se isso não está na sua função do trabalho, você não é obrigado a se expor na internet fazendo dancinha só porque o seu empregador quer. Se esse foi o combinado entre vocês, não existe problema nenhum. Mas se não foi, fiquem atentos porque pode dar aí uma condenação de danos morais. Outra coisa, gente, fantasias no ambiente de trabalho. É assédio moral? Não é? Depende do caso. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma empresa que, quando os funcionários não atingem a meta, pedem para eles se vestirem de galinhas. Uma roupa toda cheia de pena, toda espalhafatosa. Para vocês parece uma coisa assediosa, vergonhosa, humilhante? Parece, né? Nesse caso faria sentido que a pessoa buscasse a justiça pedindo aí o reconhecimento desse assédio moral. Olha, eu trabalho aqui como engenheiro de uma empresa. Agora, só porque eu não bati meta, eu tenho que me vestir de galinha, sair fazendo dancinha na empresa? É humilhante para mim. O juiz vai reconhecer. E se você foi contratado para publicidade perto do drive-thru do frango assado? Você foi contratado para ficar ali na frente, chamando a atenção de pessoas que passam na rodovia, de crianças, para entrarem no frango assado. É assédio moral? Talvez não. Muito provavelmente não. Então, fantasias, por exemplo, elas podem ser usadas dentro de uma finalidade específica. Olha, eu tenho uma loja de criança e eu contratei uma pessoa, um funcionário, para se vestir de palhaço e ficar na frente da loja atraindo crianças. Não existe problema algum, inclusive porque ele estava avisado. O que a empresa não pode fazer é, olha, todo mundo que não bater a meta vai vir trabalhar vestido de palhaço. Aí é assedioso. Vocês conseguem distinguir? Tudo aquilo que tiver uma finalidade punitiva, degradante, humilhante, segregatória, vai ser assédio moral. O que foi previamente combinado e o que tem relação com a função daquela empresa, aí não. Então, vai depender muito do caso em específico. Bom, já falei esse aqui também. Outra coisa que pode ensejar nessa condenação por assédio moral é o estímulo à competição excessiva e não saudável entre os trabalhadores. A competição ela é legal no meio ambiente do trabalho, né? A gente está, acho que muito nessa fase social da gamificação. Olha, você faz isso, você vai ganhar um brinde da empresa. Se você vender tantos carros, você vai ganhar um boné com a estampa de um carro. Até aí tudo bem. Agora, quando se estimula uma competição não saudável, uma competição tóxica, algo que tem ali realmente a capacidade de afetar a saúde mental do trabalhador, isso pode ser reconhecido como uma atitude assediosa. Continuando, gente, exigir que o empregado engane os consumidores também é um grande problema e acontece muito em várias profissões, tá? Sobre a qualidade do produto, sobre o que envolve ali aquele serviço que está sendo prestado. Se o empregador obriga o empregado a agir de uma maneira corrupta, isso também é assedioso, porque muitos empregados precisam estar ali, precisam do emprego para comer. E eles vão praticar uma corrupção que eles não gostariam, que eles não fariam por si só. Continuando, é muito importante falar que quando a gente fala de assédio moral, a gente não está falando apenas do empregador para o empregado. Podem ser de outras pessoas no meio ambiente de trabalho. E aí, se o empregador souber que tem um colega seu, por exemplo, praticando assédio moral contra você e não fizer nada, aí ele pode também ser responsabilizado. Não só o colega, mas ele. Principalmente se a gente estiver falando dos prepostos da empresa, então os funcionários de alto escalão, os gerentes, os diretores, os coordenadores, pessoas que estão ali dando o nome da empresa, né? Estão em posições ali, funções de confiança. Aí é mais óbvio ainda que a empresa tem que ser responsabilizada. Olha, professora, mas você está falando que qualquer pessoa pode praticar assédio moral, não é só o trabalhador? Eu sabia só o empregador? Eu sabia só do empregador. Por que a gente sabe muitas vezes de assédio moral cometido pelo empregador? Porque nas relações trabalhistas existe uma hierarquia que é natural e que é funcional. As empresas precisam ter uma hierarquia para funcionar bem. Só que o que acontece? Essa hierarquia, ela já faz com que nasça uma desigualdade natural no meio ambiente de trabalho. Então, a lei reconhece que o meio ambiente de trabalho é para ser desigual. Olha que loucura. Só que essa desigualdade, ela tem que estar pautada dentro dos parâmetros ali da dignidade da pessoa humana, da saúde do trabalhador, de tudo isso.
Então, você pode mandar o seu funcionário fazer o trabalho que ele foi contratado para fazer? Pode. Você pode cobrar ele para que faça melhor, para que faça dentro do prazo? Pode. Você não pode fazer isso xingando, humilhando, batendo nele, né? Existem outros tipos de assédio, tá, gente? Existe, por exemplo, assédio sexual, existe agressão física, mas esse não é o tema aqui. Hoje eu quero que vocês pensem apenas em agressões verbais, intimidações, ameaças, tá? Tudo isso também, mesmo que não deixe uma prova tão óbvia quanto uma agressão física, também é muito ruim no ambiente de trabalho e não é aceito. Continuando, gente, para finalizar a minha parte, porque a colega tem muita coisa para falar, tenho certeza, eu queria diferenciar com vocês o assédio moral do dano moral. Quando a gente fala de um ato ilícito cometido, esse ato ilícito normalmente vai ensejar uma responsabilização jurídica. Então, o assédio moral como um ato ilícito enseja na responsabilização. O que isso quer dizer, professora? Não sou do direito. Se você assediar alguém, você pode ter que pagar uma indenização para essa pessoa. Justo, né, gente? Se a gente leva isso para o juiz, conta como tudo aconteceu, a pessoa pelo menos tem que ali pagar por todo o sofrimento que você teve, né? Que não foi um sofrimento justo. Agora, qual é a diferença? O assédio moral, ele tem que ser uma coisa reiterada. Então, se você quer o reconhecimento jurídico do assédio moral, você tem que provar que você constantemente passava por isso, o que não é muito fácil, né? Normalmente, no direito, quando a gente alega que alguém está fazendo alguma coisa contra a gente, por exemplo, praticando um crime, quem alega tem que provar. Se a gente alegou, a gente prova. No direito do trabalho, pelo princípio da proteção, a gente pode conseguir a inversão do ônus da prova, mas ela não está sendo ainda reconhecida pelos tribunais. Os tribunais, muitas vezes, eles estão dando voz aos interesses dos grandes empresários. E por isso eles dificultam que os empregados consigam juntar provas para provar o que eles estavam passando. Só que um ou outro tribunal já está mudando de opinião. Eu consigo ver um movimento nacional nascendo nos tribunais. E eu acredito que em pouco tempo esse entendimento vai ser sumulado. Quer dizer, vai ser uma coisa unificada a nível nacional, de que em caso de assédio moral, o ônus da prova é invertido. Então, mesmo que você tenha alegado ter sofrido algo, a empresa vai ter que provar se fez ou não. Então, isso vai ajudar muito as pessoas a conseguirem juntar provas de que passaram por alguma coisa. Por exemplo, pedindo filmagens de uma câmera de segurança, né? Essa é a ideia do ônus da prova. Você quer uma filmagem, mas não está na sua posse, está na do empregador. E aí, como que você prova? Então, essa inversão do ônus da prova possibilitaria mais empregados conseguindo provar o que eles passam diariamente. Bom, entendemos o que é assédio moral, né? Atitudes reiteradas. O dano moral, ele não precisa ser reiterado. Pode ser uma vez. Você chegou no seu ambiente de trabalho e falou para o seu empregador: olha, estou grávida. E ele olhou para você e falou: ah, estava em tempo, né? Você é uma vagabunda mesmo, por exemplo. Perdão da palavra, tá? Nas minhas aulas de direito do trabalho, eu gosto de falar bem escrachado para os alunos entenderem como que é a realidade. Olha, a culpa é sua. Você que quis engravidar, você é vagabunda, você é não sei o quê. Ele xingou uma vez. Não é assédio moral, mas é um ato ilícito e ele pode ter que te indenizar na justiça. Então, se você comprovar que ele falou isso, se você tiver uma testemunha que ouviu, ou se ele mandou até no seu WhatsApp isso: olha, não precisa voltar mais para o trabalho, você é uma fulana que é isso, isso, isso e aquilo, você já consegue uma indenização moral. Por quê? Mesmo que tenha sido uma vez só, isso lesionou a sua moral, isso te colocou em um sofrimento que é injusto, que é imerecido. Então, é interessante perceber que não só o assédio moral vai cuidar dessa saúde do trabalhador, como também outros institutos, outras áreas do direito, como essa responsabilização aí por meio de uma indenização. Então, quem comete um ato ilícito tem que indenizar, seja uma vez, seja reiteradas vezes. Bom, gente, acho que era tudo que eu tinha para falar. Não sei se ficou alguma dúvida. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação a isso? Põe depois? Então tá. Então anota aí a pergunta, por favor, tá? Eu acho que é tique de professora, já sai perguntando, né? Depois a gente continua a nossa conversa. Obrigado pela atenção de todo mundo. Vou passar a palavra agora para a colega.
Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da Ana e da Maria Luísa. Voltar para a UFMS sempre, né, como profissional é muito bacana. A gente poder contribuir hoje não só mais como discente, mas também como profissional. Né? A Ana participou de toda a minha trajetória acadêmica, inclusive do TCC. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes de dar início. Eu estou do outro lado, né? Hoje a professora, né, falou, a colega, um pouco sobre o conceito, que eu acho super importante. E a gente também vem trazendo um pouco como a empresa, frente, né, a essas questões do assédio moral, que é super importante, vem tratando essas questões. Aí eu trouxe um slide, eu não sei se acho que seria legal passar para o pessoal. Aí, só ilustrativo mesmo, eu não sei se todo mundo tem a oportunidade de conhecer, eu quis trazer uma foto, gente, porque eu lembro na minha época que eu ainda estava na universidade, quando saiu o processo seletivo de estágio para Pampilha, que foi assim que eu comecei minha trajetória na empresa, eu não fazia nem ideia de onde ficava a Pampilha e o que essa empresa fazia. Então, assim, só para dar uma conceituada aí para todo mundo, né, a Pampilha é uma empresa que tem 36 anos, né, no mercado. Aqui em Paranaíba, ela já está há 19 anos, acho que a maioria das pessoas não sabe o tempo, né, que a empresa já está. É uma empresa de, né, família, o José Roberto e a Maria é o casal, hoje o filho também dá continuidade nos trabalhos da empresa. É uma empresa do ramo calçadista feminino, e eu acho que é importante também falar que é mais ou menos em torno aí uma média de 500 colaboradores que a gente trabalha atualmente. É um processo, né, que eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de conhecer, que funciona por esteiras, então, em média, 40 pessoas em cada setor de trabalho, liderado por um líder, como a Júlia trouxe, que tem muito realmente essa questão, né? O empresário, o empregador, mas dentro dessa grande, né, indústria, existe algumas pessoas que são promovidas a líder com o intuito de coordenar alguns setores de produção. Então, a Pampilha, ela se caracteriza bastante porque ela trouxe que é uma empresa que tem os seus setores, os seus líderes e a sua meta ali diária, horária, por esteira. Então, acho que é super importante a gente estar falando do assédio moral nesse contexto, porque se caracteriza bem quando a gente pensa em uma grande empresa, como isso se configura. Aí, aí vocês podem se perguntar, Ana, e como que isso é trabalhado, a questão do assédio moral na empresa? Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje existe uma lei no Mato Grosso do Sul, no estado, que a empresa ela precisa, né, proporcionar para os colaboradores um trabalho de conscientização sobre o assédio moral. Então, a lei, ela vem nos ajudando muito nesse sentido. Eu falo como psicóloga, porque eu acho que os trabalhadores, eles precisam ter consciência dos seus direitos. E não só do direito em relação ao assédio moral. Nesse trabalho que a gente faz, a gente também fala sobre violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, assédio moral e o assédio sexual, que ela também falou.
É um programa que a gente tem que desenvolver de no mínimo 12 horas na empresa por ano para poder fazer todo esse trabalho de conscientização com as pessoas que trabalham lá. Então, como que a gente faz esse programa? Existem 2 formatos. Ou a gente faz um programa de sensibilização, que hoje a Pampilha, por exemplo, faz uma parceria com o SESI, né, e fecha um programa de 12 horas através de treinamento de multiplicadores, o que seria isso? Algumas pessoas, por exemplo, eu fiz o treinamento de sensibilização pelo SESI e ministro todo esse trabalho de conscientização nas 12 horas, em formato de palestra, minicursos, algumas que a gente vai, às vezes, pontualmente nas esteiras de manhã e traz um tema de debate para poder fazer tanto o colaborador, a liderança toda, refletir sobre os seus comportamentos, suas atitudes e quais as consequências disso. Então, aqui eu trouxe até uma foto de um trabalho que a gente fez ano passado, da questão do programa de sensibilização. Inclusive, a gente fez uma parceria com a Ana Cláudia e alguns alunos dela, no ano passado, foram lá para falar sobre a questão do assédio moral, da violência contra a mulher, para a gente fazer essa conexão, essa parceria da universidade dentro também da empresa, para poder falar sobre uma ótica um pouco diferente com todo mundo, com 100% da empresa. E aí existe também o que a gente adotou esse ano, em parceria com o SESI, de uma maneira de falar isso um pouco mais interativa. Então, a gente fez esse programa de sensibilização de maneira online. O que a gente fez? A gente alugou alguns tablets, né? E a gente foi fazendo por grupos. Eles tinham acesso a esse tablet e funcionava como um jogo interativo. Né? Então, nesse jogo interativo tem vídeos e eles só conseguem passar das fases nesse jogo caso eles consigam responder as perguntas de maneira correta, para ver se eles realmente entenderam o conteúdo. Então, ele interage diretamente com a pessoa. Isso foi um caminho bem legal que a gente encontrou para não ficar aquela coisa, lá vem a Ana todo ano sentando para falar desses assuntos que não são legais. Por exemplo, se existe uma mulher que sofreu violência doméstica, sentar numa sala e escutar a gente falando de um assunto tão doloroso, muitas vezes a gente percebia que isso causava prejuízos emocionais para a pessoa. Então, a gente tentou achar um caminho de falar, né, com as pessoas, porque é um assunto que precisa ser levado a todos de uma maneira um pouco mais suave, tranquilo, em que ela consegue ali ter acesso ao conteúdo, mas que não seja tão desgastante para ela. Então, esse ano a gente fez, era um curso que era para ser feito em 8 horas, e depois a gente se divide em algumas atividades que a gente está fazendo ao decorrer do ano. O que o programa traz? Olha, Ana, 8 horas você vai falar dentro do espaço do trabalho. As outras 4 horas, vocês precisam fazer uma relação com a comunidade. Então, eu preciso ir na escola, onde o filho do colaborador trabalha para poder falar. Eu preciso vir aqui na universidade, né? A gente expandir, né, o máximo de informação. Igual eu estava conversando com a Júlia agorinha. Na empresas grandes, a gente vê esse trabalho muito mais forte. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de uma loja pequena, muitas vezes, a pessoa que trabalha lá, ela não tem acesso a essa informação do que é assédio moral. Então, a gente tentar aí expandir para o maior número de pessoas esse trabalho de conscientização. E aí, o que seria esse programa de sensibilização? Ele é pautado na Lei Estadual 4.970, desde 2016, do Mato Grosso do Sul, e o objetivo é sensibilizar os trabalhadores da indústria para combate ao abuso, exploração sexual, assédio sexual, moral e a cultura do estupro. A gente vem também falar sobre a questão da violência contra a mulher e também da questão dos direitos da criança e do adolescente. Então, é um programa que ele abrange muitas coisas e muitos assuntos importantes. Aí a gente traz um pouco sobre a questão da Lei Maria da Penha, eu não vou me aprofundar, só para vocês entenderem o que a gente trabalha, tá? A gente fala também sobre os tipos, né, de violência contra a mulher. A gente fala também sobre a questão da criança e adolescente, porque é forte. Lá na Pampilha, 90%, né, do nosso quadro de funcionários é composto por mulheres. E a maioria delas tem filhos.
Então, a gente, né, vem com esse trabalho forte de conscientização para poder ajudar elas a perceberem, né, qualquer coisa diferente lá na casa delas, com os filhos, como elas devem agir quando aparecer alguma situação diferente. E a gente vem falar também sobre a questão do assédio moral e sexual. Ah, Ana, mas mesmo na empresa, tendo esse monte de pessoas, a empresa se preocupa em falar sobre isso? Sim, é super importante. É como a Júlia falou, é uma cadeia. Nós, pelo menos eu, com o papel de psicólogo, a gente tem a responsabilidade, quando a gente vai lá pegar o nosso diploma, de garantir que a gente vai treinar esses líderes que vão lidar com essas pessoas, também as próprias pessoas que estão lá, do próprio direito delas, e aquilo que elas fizerem, claro, vai ter uma consequência. Então, a gente sempre traz essa questão que o assédio moral é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Acho que a Júlia aí, ela trouxe muito melhor que eu, juridicamente, explicando o que seria isso. O assédio ele pode se manifestar, como ela falou, através de comportamentos, gestos, palavras ou escritos, que muitas vezes o que a gente observa é que acontece aí nessa questão dos cargos hierárquicos, né? A gente vê, como ela trouxe falando, né? Do líder para o liderado, do coordenador para as pessoas que trabalham para aquele grupo. A Pampilho também é uma empresa maior, né? Não só se restringe a produção, também tem a área de vendas. Então, toda essa questão, por exemplo, como ela deu o exemplo. E eu também trouxe um pouquinho do que a gente fala com eles, porque é importante, e a gente também tem que conscientizar os trabalhadores, porque pode acontecer tanto o assédio moral como o assédio sexual. Então, são questões também que a gente trabalha nesse programa de sensibilização. E após a gente fazer todo esse programa de sensibilização, a gente traz para todos eles os órgãos de atendimento a essas situações. Ana, então aconteceu alguma coisa. Eu não me sinto confortável de estar te procurando após o horário, na hora do almoço, pedindo uma saída para o meu líder. Como que eu posso estar fazendo? Aí a gente disponibiliza nesse treinamento todos os órgãos de atendimento para que ele consiga ser respaldado. E além disso, a gente também, quando a pessoa, por exemplo, ela vai ingressar hoje na empresa, o que a gente faz? Ela participa de um programa de integração. Então, o trabalhador ele não chega no primeiro dia de trabalho e já vai ser direcionado à sua função. Não, ele é recebido com um programa de integração. Na integração, vai contar toda a história da empresa, os valores, o propósito, o objetivo da empresa, as metas, aonde quer chegar e também, principalmente, quais são as suas responsabilidades e quais são os seus direitos. Todos eles recebem em PDF esses 2 manuais que a gente desenvolveu na Pampilho, que são os nossos acordos e o nosso código de ética e conduta. Nele vai estar dizendo e descrevendo todo direito que o trabalhador tem dentro da empresa. Assim também como os deveres, como ela falou, né? Pode ser que alguém cometa algum dano moral contra o colega de trabalho. Ele precisa saber que isso é grave. Ou a gente está treinando e recebendo líderes. A gente precisa que eles entendam que isso é importante. Então, a gente disponibiliza esse material em PDF e faz toda essa interação e essa explicação para as pessoas durante a integração. Aí eu trouxe aqui o índice, só para vocês terem noção do que tem no Código de Ética e Valores da empresa. Condutas, relações Pampilho, relacionamentos internos e relacionamentos externos. Ali, por exemplo, descumprimento do Código de Conduta Ética. Ali conta como a pessoa pode estar se reportando e procurando os órgãos da empresa caso algo aconteça. E o que pode acontecer com essa pessoa. Aí eu até trouxe os canais de denúncia da empresa. Todos os canais informados abaixo deverão ser utilizados pelos colaboradores, fornecedores, franqueados, parceiros e prestadores de serviço, terceirizados para a realização de denúncias de práticas e atos contrários ou desalinhados com o conteúdo do presente código.
Então, a gente tem os telefones, tem o WhatsApp, tem o e-mail da escuta, que a pessoa pode procurar, e também tem a correspondência que ela pode enviar sem, né, se revelar quem é a pessoa. E, claro, aqui a gente também tem, né, eu assumo o papel também de psicóloga da empresa. Hoje a gente tem estagiários, que inclusive é a Amanda, aluna da professora Ana Cláudia, e a gente faz todo esse trabalho e combina com o colaborador. Olha, hoje é seu primeiro dia de trabalho. Se alguma coisa que a gente relatou aqui sair fora do que a gente conversou, você tem total liberdade para procurar a gente. Ah, Ana, meu líder não deixou eu procurar você. Eu fico aqui no meu horário de trabalho, no horário dele de almoço, que é das 10h30 ao meio-dia, e fico após os horários todos os dias. Então, você tem livre acesso para poder fazer contato comigo a hora que você desejar. Então, claro, tem os canais e também tem a gente que está lá a todo momento que pode fazer esse atendimento de uma forma sigilosa e acolhedora. E aí, nesse código de ética de conduta, fala o que pode, quais são aí as consequências, então, que a gente pode ter caso a gente tenha algum caso de assédio moral, assédio sexual na empresa. Né? Aqui fala que a Pampilha acredita ser inaceitável esse tipo de violência ou desrespeito físico, emocional, palavras e vocabulários desalinhados com os nossos valores e qualquer intimidação, hostilidade, humilhação, assédio moral e sexual nas dependências da empresa ou ainda em qualquer contato que se estabeleça representando a marca Pampilha, presencial, virtual, devem ser informados imediatamente para a empresa tomar suas devidas providências, podendo sim chegar a um caso maior de uma demissão. E aí, como a gente também faz outros, né, trabalhos, sem ser o programa de sensibilização, sem ser essa questão, né, da gente fazer tipo acolhimento aqui da faculdade, caso alguém esteja em uma situação de vulnerabilidade, aí não inclui só assédio moral. Ana, não cheguei bem, hoje aconteceu um problema em casa, a gente faz o acolhimento, a gente tem alguns combinados internos. E a gente também tem a CIPAT, né? E o programa da CIPA. Até a Júlia estava comentando que muita gente desenvolve isso nas empresas. A CIPAT é uma semana que a gente tira por ano para poder falar sobre prevenção de acidentes no trabalho. E geralmente a gente chama alguns convidados para poder fazer palestras. Esse ano mesmo a gente chamou as meninas da UAB, a doutora Daniela, presidente da UAB, para falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Aí eu trouxe um dos exemplos. A gente sempre tenta trazer esses temas do programa de sensibilização à tona para que as pessoas continuem aí, sempre com esse trabalho de conscientização e se informando a respeito dos seus direitos. A gente também tem esse indicador mensal, que chama NPS, né, que é Net Promoter Score. Ele é um indicador que todo mês a gente realiza com todos os colaboradores. Tem até um pessoal que chega, lá vem as meninas de novo, perguntar desse NPS, mas por que é importante? Aqui a gente consegue entender um pouco o índice de como que está a questão do clima, né? Organizacional, a cultura organizacional. E daí também pode a gente ter algumas informações que sejam importantes para a gente fazer uma atuação. Por quê? Na pergunta do NPS, de 0 a 10, a pessoa vai avaliar o quanto ela indica a Pampilha para trabalhar. Então, daí dá para a gente ter algumas noções se algumas coisas estão acontecendo e a gente não está de olho. E aí, indico a Pampilha para trabalhar. Qual a nota? E por que você deu essa nota? Aí eu vou colocar o setor que trabalha, a pessoa, o líder não tem acesso, somente a diretoria tem acesso às respostas e a gente que é da coordenação de recursos humanos, e ali ele vai deixar um recado para a Nação Pampilha. Seja um pedido, seja um agradecimento, seja uma crítica, e ali ele vai deixar vários recadinhos. Às vezes fala, Ana, melhorar, por exemplo, a questão de conscientização, as meninas limpam o banheiro, mas tem pessoas que precisam saber usar. Ou, enfim, qualquer recado que dê indício que alguma coisa não está legal. Isso pode englobar aí a questão, né, que a gente está falando do assédio moral, e a gente já saber o que está acontecendo, fazer uma pesquisa e atuar sobre isso. E a gente também tem algumas atividades que a gente desenvolve durante o ano, que chama Calendário do Bem. A Pampilha tem um calendário próprio do ano em que ela desenvolve algumas atividades, pensando aí
no nível de conscientização e cuidado emocional. Então, a gente tem Gesto do Coração, Dia da Gentileza, Semana da Solidariedade Rosa, e cada ano a gente vem trazendo um tema para trabalhar. Já teve um ano que a gente falou sobre as relações do trabalho, e, né, na data, por exemplo, do Gesto do Coração. Então, também uma maneira da gente estar atuando sobre esses temas dentro da empresa. E a gente também tem os projetos sociais, que cuidam principalmente, os projetos da empresa são voltados aí para o desenvolvimento emocional. Não só da pessoa que trabalha da Pampilha, mas também para os familiares. Por exemplo, ali do lado, são os projetos que a gente desenvolve com os filhos dos colaboradores. Então, é todo um trabalho que a gente tenta fazer com a comunidade, com a pessoa que trabalha lá, para a gente focar bem nessa questão do desenvolvimento emocional e também falar um pouco dos direitos das pessoas de uma maneira um pouco diferente. Né? Como eu falei, às vezes ir fazer uma palestra é um pouco impactante, então a gente tenta trabalhar de vários jeitos para poder chegar até as pessoas e entenderem um pouco sobre aí os seus direitos e também do cuidado. Outra questão que eu não trouxe aqui, pessoal, mas é super importante, e é o papel do psicólogo nas empresas, e muita gente não sabe. Muita gente fala, o papel do psicólogo é só recrutar e selecionar e colocar lá dentro para trabalhar. E não é bem assim, a Ana Cláudia sabe. A gente tem um trabalho muito forte, já que a gente sabe que existe sim essa relação hierárquica, não posso dizer que não, que a gente precisa treinar esses líderes, né? Como que é essa abordagem, como é que eu vou... Não vou dizer para vocês que não existe meta, cobrança, mas é a forma como isso é feito. Então, a gente precisa trabalhar, principalmente o pessoal da área de psicologia aí, eu sei que existe um preconceito com a área organizacional por parte de algumas pessoas, é super importante a gente estar atuando nesse meio, porque o nosso trabalho ele vai fazer muita diferença. Então, a gente está lá treinando liderança, falando sobre o papel de conscientização, falando das leis, falando do formato de como a gente tem que cuidar das pessoas, é super importante. Né? Esse papel de acolhimento, porque a gente já passa a maior parte do tempo do dia da gente no trabalho. Pelo menos lá na Pampilha a gente entra às 6 horas da manhã e sai às 4h18, 1h30 de almoço. Então, você vai passar muito mais tempo no espaço de trabalho que na sua casa. Ele precisa ser, no mínimo, agradável e leve, já com todas as cobranças que a gente sabe que existe, porque a gente mora e reside aí num país capitalista. Então, eu acho que a gente precisa, sim, estar nesses meios atuando. Então, toda vez que eu sou convidada para falar, eu falo sobre o papel do psicólogo. A gente faz muita diferença na área organizacional. A maneira como a gente recebe, acolhe as pessoas, a gente também instrui essa liderança para poder lidar com as outras pessoas, tenta um pouco diminuir essa distância, que acaba que o próprio sistema também cria. Então, eu acho assim, resumidamente, eu tentei falar um pouco de como a gente tem feito esse trabalho na empresa, me coloco à disposição, a professora Ana Cláudia sabe disso, a gente tem uma relação, né, estreita entre a empresa e vocês. Convido também quem quiser conhecer a empresa, de repente fazer um projeto para conhecer, eu acho super importante. E se ficar alguma dúvida, acho que agora vocês fiquem à vontade aí. Eu também deixei meu e-mail, caso alguém queira mandar algum e-mail sobre alguma curiosidade ou algo assim. Tá bom? Obrigada. Gente, agora a gente vai abrir para as perguntas e gostaria de saber se vocês têm algumas. Eu vi que eu esqueci o nome dela, do cantinho, tinha para a Júlia. Quer vir aqui falar, né? Ai, gente, eu sou péssima para falar no microfone. Boa noite a todos, primeiramente. Eu escrevi aqui para não me perder. Uma empresa paga X reais de vale alimentação para os seus funcionários. Caso um funcionário falte, seja um dia ou um período do dia, mesmo com a apresentação de atestado, ele é privado de receber esse vale. Isso se enquadra de algum modo
como assédio moral? Olha, esse tipo de situação pode ser levado ao judiciário, mas não como assédio moral, tá? Esse tipo de situação vai depender muito do que foi combinado ali. E no direito do trabalho tem diversos combinados que são importantes. Existem os regulamentos empresariais, então pode ser que a empresa tenha um regulamento em que ela própria se obriga, ela aceita esse fornecimento, e aí se ela se obrigou a isso, ela não pode não fornecer. E existem também os acordos e negociações coletivas, né? Fora isso, tem a CLT, tem as leis específicas de cada uma das profissões, o que é justo receber ou não em cada um, né, dos setores de uma empresa. Então, isso pode ser levado ao judiciário, mas não como assédio moral, tá? O assédio moral tem que ser algum tipo de atitude humilhante. Você deixar de pagar uma verba trabalhista é uma coisa muito simplória. Você leva para o juiz, olha, eu merecia receber, está aqui na lei, está aqui no acordo coletivo, está aqui no regulamento da empresa, agora eu quero que ele me pague. É uma coisa bem mais fácil de se conseguir. O assédio moral tem que ser algo realmente humilhante, degradante, violento, assim, pelo menos verbalmente violento, tá? Não se enquadraria como assédio moral. E como os funcionários poderiam lidar com o assédio moral? Caso, por exemplo, eu estivesse sofrendo assédio moral no meu trabalho, como eu poderia lidar com isso? O que eu poderia fazer? O que a senhora me aconselha a fazer? Perfeito. Olha, gente, a pergunta dela é uma pergunta muito interessante. Eu estava até pensando que eu tinha esquecido de dar uma dica para todo mundo aqui. Vocês ouviram a parte aqui do empregador, né, que também é uma parte extremamente relevante, mas eu vou falar a parte do advogado, né? O que a gente vê que muitas vezes acontece, não conheço a realidade da Pampilha, mas conhecendo a psicóloga deles, eu já imagino que não aconteça lá, parece um trabalho realmente maravilhoso. Mas o que a gente vê em muitos lugares é o silenciamento de pessoas que passam por assédio moral e sexual. A gente teve o escândalo da Caixa Econômica Federal, né? Quantas mulheres passaram por assédio sexual do alto escalão da Caixa Econômica e simplesmente foram sendo demitidas, foram sendo silenciadas, transferidas. Então, realmente é muito difícil, quando você passa por isso, confiar só na resolução da empresa. É legal levar para a empresa, para os recursos humanos, tentar os órgãos internos, mas também levar para o Ministério Público, procurar a defensoria, procurar um advogado, é importante, né? No caso de um assédio sexual, procurar a delegacia da mulher, se for uma mulher. É importante esse lado de fora, porque muitas vezes quem comete esse tipo de coisa não é uma pessoa que está abaixo de você. Pode ser, mas é raríssimo. A pessoa que está abaixo de você não tem coragem de fazer isso. Então, normalmente, quem vai te assediar vai ser um diretor, vai ser um líder, vai ser um coordenador, pode ser o dono da empresa, né? E aí, nesse tipo de situação, eles com certeza sabem que se você não tiver prova, não vale de nada. Então, eles te assediaram, por exemplo, te xingaram, te humilharam numa sala fechada, sem câmera, sem nenhuma gravação, sem nenhuma testemunha. Eles vão falar para você, dependendo da situação, olha, procura a justiça. Eles sabem que você não tem prova, em alguns dos casos. Então, o que é interessante de fazer? Primeiro, passou por uma situação de assédio moral, procura os órgãos internos e procura a justiça. Seja Ministério Público, defensor, advogado particular. Depois, junte provas. Muita gente tem o direito, mas não consegue provar para o juiz. Eu já tive um caso pessoal de uma cliente que chegou com um caso de assédio sexual grave no ambiente de trabalho, e ela recebia mensagens e nudes do empregador pelo celular. Só que ela colocou no WhatsApp aquelas mensagens que em 24 horas apagam. Ela falou, nossa, ele me inferniza há anos, mas eu não tenho nada. Eu falei, minha senhora, como que a senhora vai provar para o juiz? Estava tudo aí na sua mão. Então, essa é uma das dicas que eu passo. Você se comunica com o seu empregador? Tira a mensagem temporária. Você recebeu uma mensagem que é assediosa? Printa, guarda na nuvem, para o seu computador não dar problema e você perder também. No direito, a gente aprende a juntar prova de tudo. Você está na sala do seu coordenador, ele te humilhou, te xingou, né, de alguma forma, tem uma pessoa do lado, a hora que você sair da sala, fala, olha, se eu quiser levar isso à frente, você testemunha para mim? Você fala que você presenciou isso aqui? Isso é o mais importante.
Porque se você esperar, às vezes, 6, 8 meses para entrar com um processo, você vai falar com a pessoa no dia que entrou com o processo, que marcou a audiência, a pessoa vai falar, eu nem lembro. Ele te xingou? Ah, ele xinga 10 por dia. Eu não vou saber falar da sua história em específico. Então, para a gente conseguir levar isso para a justiça e ter uma resolução boa para quem passou por isso, ter uma resposta à altura, a gente precisa de prova. Se é uma ofensa, um assédio escrito, tira a mensagem temporária do WhatsApp, printa e salva na nuvem. Não corre risco. Ah, não sei salvar na nuvem. Manda para a tia, para a irmã, para a amiga, manda para 10 celulares diferentes. E para o seu advogado, né? Para o defensor, para o promotor, para quem estiver ali na sua defesa. Depois, se foi algo que aconteceu ao vivo, procure testemunhas no dia. Olha, você viu o que ele falou para mim? Eu fiquei muito mal, eu estou achando que eu vou tomar alguma medida judicial. Você está do meu lado? Posso contar com você? Você já consegue ali organizar um futuro processo. Porque, gente, processo sem prova não adianta. E no direito do trabalho, a gente tem uma coisa um pouquinho perigosa que chama sucumbência. O que quer dizer a sucumbência? A parte que perde tem que pagar o advogado da outra parte. E advogado trabalhista não é barato, não. Então, às vezes você vai estar entrando com um processo porque você foi lesionado na sua dignidade, você tem total direito de correr atrás disso judicialmente, só que você não tem como provar e você sai da justiça com uma dívida enorme. Parece justo? Não. Então, para que essa situação da prova não afaste a pessoa de encontrar a justiça, aconteceu algo com você, junte provas. Pessoas que viram, vê se tinha uma câmera por perto, algo assim. Se foi escrito, guarde, né? Se foi uma carta, se foi um WhatsApp. É importante sempre se precaver nesse sentido. Existem muitas empresas com órgãos internos maravilhosos, mas existe também o silenciamento. Então, dependendo da empresa e dependendo do cargo da pessoa que te assediou, você vai ter que ir no Ministério Público, você vai ter que procurar um advogado, vai ter que procurar a Defensoria Pública, tá? É muito importante. Bom, espero ter respondido sua pergunta. Tem mais alguém? Pode. Júlia, você falou assim que é muito difícil uma pessoa que é abaixo cometeu assédio, mas se acontecer assédio, não. Se cometer assédio moral no ambiente de trabalho, a mesma coisa. É um processo que também vai correr na Justiça Trabalhista do mesmo jeito. E, no caso da pessoa ter ali a anuência, a concordância do empregador para fazer isso, aí o empregador também será responsabilizado nesse processo. Se não, você vai entrar com esse processo, pedir o reconhecimento do assédio moral e pedir danos morais dessa pessoa. Se não, dela e do empregador. Olá, boa noite, eu me chamo Bruno. Eu também estou com a colinha aqui, porque eu tive que adotar, senão ia esquecer depois. Foi muito gratificante, gostei muito da palestra de vocês, da Júlia e da Ana Elisa, principalmente pela parte jurídica, também pela parte mais de um psicólogo organizacional, achei muito interessante a parte de integração de novos funcionários na empresa, que eu não sabia que tinha isso, achei muito interessante. Mas a minha pergunta é, eu queria que você comentasse um pouco mais, Ana Elisa, sobre a atuação no psicólogo organizacional, quanto mais na relação de acolhimento, além de passar contatos para a pessoa seguir algum apoio fora da empresa. Por exemplo, tem algum funcionário que ele não está se sentindo bem, está acontecendo alguma coisa, e muito só por pensar que tem um psicólogo dentro da empresa, ele já vai no psicólogo. Ele vai querer, às vezes, comentar algo que está acontecendo na vida dele, vai querer contar algo que está frustrante lá dentro do serviço, porque por já ser um lugar de apoio, ao invés de ir no líder ou no chefe geral, por exemplo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o acolhimento enquanto psicólogo organizacional, mais nessa parte, por gentileza. Então, o acolhimento ele é muito parecido com os formatos que a gente realiza aqui na universidade. Eu não sei se ainda hoje tem esse trabalho na clínica escola, né? A gente tem um combinado de que ninguém fica chorando dentro da empresa. Então, se algum líder ele identifica um trabalho que a pessoa não está bem, ou tem muitas pessoas que já têm uma boa relação com o seu líder ali do setor, já chega e fala, olha, eu não estou bem, queria lá falar com a Ana, eu queria falar com a Amanda. Então, aí me liga, a gente já tenta imediatamente atender a pessoa assim que possível.
E quando ela chega lá, a gente faz todo esse trabalho assim, de escutar qual que é a demanda. Se for algo interno, estou com um conflito com algum colega de trabalho, alguma questão que eu não estou conseguindo lidar, eu acabei de entrar e estou preocupada de não conseguir desempenhar meu trabalho, bem, enfim, qualquer que for a demanda interna. A gente já tenta resolver ali de imediato, chamando as pessoas, os responsáveis por aquele problema. E se for uma causa externa, e se for algo que a gente consegue de imediato já trazer algumas soluções, fazer a pessoa pensar junto com a gente algumas soluções imediatas, eu já faço essa parte do acolhimento, como é feito aqui na clínica escola. Se caso a gente percebe que é algo maior, né, vamos falar que é uma queixa aí relacionada à vida pessoal da pessoa, e a gente precisa prosseguir com alguns atendimentos, a gente tem parceria, né? Inclusive com alguns ex-alunos da universidade que fazem preço de agenda social para poder atender essas pessoas. Então, às vezes, projetos, às vezes eu ligo para algumas meninas que eu conheço daqui, que ainda está na universidade, que tem alguns grupos, e a gente vai fazendo esses encaminhamentos. Inclusive, a Amanda até tem uma listinha lá que ela também encaminha aqui para o pessoal da clínica escola. Olha, ela não tem condição, mesmo que o preço da agenda social é um preço ok, mas preciso que seja de forma gratuita. Então, a gente dá todos os direcionamentos para que a pessoa chegue até aqui. Então, a gente tem feito esse trabalho. Ou se tiver algum projeto social da empresa que inclua aquela demanda, a gente também encaminha para esse projeto. Então, a gente depende muito de qual a queixa que chega até nós para a gente poder atuar. Então, varia muito. Mas não é um trabalho clínico, né? Eu tenho pós em clínica, atendo na clínica pós-expediente, mas não é uma coisa que a gente se faz na empresa, porque nem teria como a gente atender 500 pessoas por mês e conseguir lidar com essas demandas. Por exemplo, quando já é uma queixa de violência doméstica, a gente faz todo esse trabalho de conscientização individual, porque acontece, gente, e a gente se predispõe a poder até levar a mulher na delegacia da mulher e acompanhá-la para fazer esse acompanhamento, né? Porque às vezes a pessoa fica numa situação de medo, né, de fazer isso, e a gente tenta passar toda a segurança para poder fazer essa denúncia. Então depende muito ali da queixa que chega, mas a gente não faz um trabalho clínico ali, uma psicoterapia. É mais uma questão de acolhimento e direcionamento a depender aí da queixa que chega até nós, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que é super importante, como eu falei, né? O trabalho do psicólogo, ele precisa garantir a ética profissional dele. Que aquilo que vai ser falado dentro da sala, se chegar até nós, é como a Júlia falou, claro, é bem bonito a gente falar de tudo que a empresa organiza para que essas coisas consigam chegar até nós. Mas pode ser que exista casos de silenciamento? Sim, com certeza. Por isso que a gente tem trabalhado muito nessa questão de conscientização. Se chega até nós, a gente tem toda uma ética, né, profissional para poder passar para a diretoria da empresa. Por exemplo, no meu caso, eu tenho a minha líder, que também é uma psicóloga de toda a área de recursos humanos de toda a empresa, e eu preciso de imediato comunicá-la para a gente tomar todas as providências e de maneira nenhuma para que a pessoa seja exposta. Então, a gente não, né, se chega algum caso desse para nós, a gente tem que passar de imediato para a minha liderança maior, para que a gente tome as providências. E, claro, não expõe a pessoa para que ela não passe por mais situações humilhantes igual aquelas que ela tenha passado. Mesmo se for, no caso ser uma série da direção da empresa. Hoje, assim, os donos, pelo menos eu vou falar pela Pampilha, tá? Eu sei que existem outras empresas que são um pouco menores. Os donos trabalham da Pampilha na empresa? Sim, Birigui. Ficou ali mais nessa parte comercial e financeira. Então, eles não têm um contato muito, pelo menos, né? Eu falo comigo aqui em Paranaíba, junto com o pessoal que trabalha com os colaboradores, né? Claro, às vezes ficam reunidos ali entre a diretoria. Então, o caso que a gente pode
chegar a ter entre liderados de esteiras, gerente de produção, eu que sou coordenadora do RH e assim sucessivamente. Hoje aqui olhando para a nossa realidade de Paranaíba, o dono em si ele não tem direto um contato com a gente assim tão de imediato, por exemplo, com o setor de produção que eu lido todos os dias com o pessoal, tá? Bom, vou fazer o acréscimo agora da parte jurídica. Existem situações e situações. Eu falo nas minhas aulas que no direito tudo ou tem uma exceção ou depende. Então nada é 100% certo. Em relação a assédio moral é a mesma coisa. Se for uma situação pequena, não tão gravosa para o funcionário, ele pode levar, né, para os órgãos internos e resolver e continuar ali. Se é um caso muito degradante, muito humilhante e realmente reiterado, o que eu vou aconselhar essa pessoa? Procurar um advogado e parar de trabalhar ali. Essa é uma dúvida que muita gente fala. Olha, mas se eu processar o meu empregador, eu vou perder meu emprego. Só que no direito do trabalho tem uma coisa que chama rescisão indireta do contrato de trabalho. As duas partes têm direitos e deveres, tanto o empregador quanto o empregado. Se o seu empregador está te assediando, ele não está cumprindo com os deveres dele. Então, você consegue, por meio de um advogado, mandar uma cartinha de desligamento da empresa, com a R, porque você precisa fazer prova, precisa ter a assinatura de que ele realmente recebeu, e avisar, olha, estou trazendo a minha carta de desligamento, porque você não cumpriu com o dever que você tem em relação a mim, e estou procurando a justiça. Isso não causa prejuízo nenhum para a pessoa. Então, a pessoa vai parar de trabalhar ali, mas ela vai receber todas as verbas que são justas, tudo. Não só em relação ao assédio moral. Ela pode estar pedindo uma indenização, mas ela vai receber salário atrasado, férias atrasadas, saque do FGTS, liberação de guia de seguro-desemprego, tudo que ela tem direito, ela vai receber. E é uma coisa que eu falo para alguns dos meus clientes. Tem situação que é melhor você sair. Tem situação que é melhor você sair da empresa, pegar tudo que é direito seu e procurar um novo emprego. Então, acho que depende muito do tipo do assédio moral. Se for uma coisa simples, olha, o meu líder da esteira falou que eu sou burro. Aí, no dia seguinte, ele falou de novo. Talvez seja uma coisa ali degradante, você ficou chateado, mas não é uma coisa muito grave, né? Eu dei o exemplo da mulher grávida, que foi, por exemplo, muito humilhada. Aí já é uma situação muito mais complicada, né? Você pedir para uma funcionária ficar ali gestante, né? Toda a dificuldade que já tem a gestação ainda sendo constantemente julgada por ter engravidado, em situações assim mais gravosas, eu como advogada falaria, olha, não tente manter seu emprego. Você tem que pegar tudo que é direito seu e sair e arrumar um lugar melhor para trabalhar. Então tem situações e situações. Eu acho que às vezes a gente não tem que preservar o emprego, dependendo do emprego é melhor sair. Tá bom? Mas é a minha opinião como advogada, gente. Pela câmera? Então, a câmera no ambiente de trabalho ela não é proibida, mas tem que ser uma coisa avisada. O empregador não pode colocar um monte de câmera fake em espelhos, por exemplo, e você está sendo gravado sem saber. Aí daria um assédio moral óbvio. Agora, se é uma câmera normal, que todo mundo consegue enxergar, não tem problema nenhum. Onde não pode ter câmera? Banheiro. Gente, onde? Sala do médico. É uma boa, não tinha me lembrado. Esse tipo de lugar, gente, não pode ter câmera, tá? E acontece, às vezes, eu já vi muito caso assim, do empregador não colocar a câmera dentro do banheiro, mas colocar na porta do banheiro. E ele colocar alguém para ver quantos minutos a pessoa está usando no banheiro. O empregador que tem esse rigor excessivo de análise do tanto de tempo que a pessoa gasta no banheiro, ele está sendo assedioso. Parece bizarro, em empresas organizadas e boas isso não acontece, mas ainda tem lugar que acontece. Tem empregador que coloca placa, olha, com mais de 2 minutos vai tocar uma sirene se tiver alguém no banheiro. Tem todo tipo de bizarrice no ambiente de trabalho, tá? Então, assim, nesse tipo de situação, ele poderia ali levar para a justiça como um assédio. Se for só uma câmera normal, não. Aí é normal do trabalho.
Olha, então, se acontecer mais de uma vez, se for reiterado, vai ser considerado assédio moral. Eu já vi casos, gente, por exemplo, na época do Covid, a pessoa ser afastada, ter ali a comprovação de que está com Covid, mandar para o empregador e ele mandar mensagem todo dia xingando a pessoa. Ah, você quer ficar em casa, você não quer trabalhar, você sempre foi assim mesmo. E aí eu não vou usar o palavreado que ele usou, que era bem pesado. E era todos os dias, durante assim os 15 dias que a pessoa ficou afastada. 15 não, né? Qual que é o prazo? Eu nem lembro mais. Era 15, né? Durante os 15 dias a pessoa reiteradamente ficava passando por isso. Então aí seria assédio. Agora, se for uma coisa pontual, aí pode gerar danos morais, apenas. Ó, a pessoa me lesionou, né, na minha moral, me ofendeu na frente de outras pessoas, me humilhou, então eu quero a minha indenização. Mesmo sendo uma vez só, é possível, tá? Quer responder também? Não? Hoje a gente tem duas modalidades de jovem aprendiz na Pampilha, né? Tem o jovem aprendiz industrial, que ele é maior, ele só pode ser contratado se for maior de 18 anos, e tem o jovem aprendiz que ele pode ser menor de idade, né? E todo o processo, toda pessoa, independente do cargo, vou começar hoje na empresa, ela precisa passar pelo processo de integração. Então, ela vai ter acesso a tudo que tem na integração e também ao código de ética e de conduta da empresa. Logo mais também, o que eu sei é que o instituto, pelo menos da cidade, que chama Instituto João Bittar, ele faz essas parcerias com a empresa e eles têm feito, pelo menos está no cronograma, toda essa questão de explicar essa questão para os novos integrantes do programa, sobre também a assédio moral, sobre a questão das obrigações e também sobre a questão dos direitos deles. Então, é feito esse trabalho nos dois âmbitos, pelo menos lá na empresa a gente tem feito assim. E o cuidado dobrado, ainda mais porque quando é jovem aprendiz menor de idade, a gente tem tentado conversar, procurar fazer esse trabalho que provavelmente vai ser o nosso futuro, né, colaborador que vai trabalhar na empresa, seja na área administrativa ou na área industrial também. Com certeza, isso é uma coisa que a gente sempre fala num atendimento jurídico. Se a pessoa é de baixa renda, ela não consegue pagar o processo e as custas judiciais sem ali ferir a sua dignidade, né, a subsistência própria da família, ela não vai pagar. Se a pessoa não pode pagar, ela não vai pagar. Artigo, salvo engano, 98 do Código de Processo Civil. Eu não sou boa em gravar lei, viu, gente? Mas essa a gente usa tanto, esse artigo a gente usa tanto que eu acabo lembrando. Então, a pessoa pode ser ali beneficiária da justiça gratuita. Mas isso nem sempre vai acontecer, tá? Então, se a pessoa recebe, por exemplo, o salário mínimo, é fácil, dá para conseguir. Agora, dependendo do salário do funcionário, o juiz talvez não concorde, porque é uma coisa que a gente pede enquanto advogado e o juiz tem que concordar. Então, vamos pensar que você recebe ali R$6.000 no seu trabalho. O juiz pode falar, não, ela pode pagar as custas judiciais. Vai ficar em R$600. Ela pode pagar, ela tem condição. Então, isso é uma coisa que não vai ser uma certeza, né? A gente pode pedir, tem pessoas que conseguem se tornar beneficiárias da justiça gratuita e aí elas não pagam nada, mesmo perdendo. Agora, outras pessoas o juiz não vai conceder. Vai depender, como tudo no direito, né, gente? A gente pede e aí vê a opinião do juiz. Mas para salário mínimo, normalmente é sempre aceito. Tá? Para salário mínimo é fácil de conseguir. E eles vão ser, se eles testemunharem. Tem
É por isso que eu falei, o assédio moral ele está num limbo de produção de prova. É muito difícil você conseguir provar. Por quê? Para você levar uma testemunha para a justiça trabalhista, é interessante que ela tenha trabalhado junto com você. Tem juiz que ouve pessoas que não trabalharam com você. Por exemplo, a vizinha me viu chegando, chorando do trabalho porque o meu empregador me humilhou. Tem juiz que vai ouvir, mas a maioria nem ouve como testemunha. Fala, ó, isso aqui não tem relação nenhuma. Justiça trabalhista, eu quero ouvir os colegas de trabalho dessa pessoa. E aí o que acontece? Os colegas de trabalho têm que ter medo, porque se eles realmente testemunharem contra o empregador, eles vão ser demitidos. Isso é óbvio, né? O que a gente, como advogado, orienta a pessoa? Tem alguém, na época que você sofreu isso, que já saiu da empresa? Se você tiver algum colega que já saiu e que presenciou, essa é a testemunha válida. Porque todo mundo que está trabalhando não vai testemunhar por você e está certo. Cada um tem as suas necessidades, né? Sabe por que está ali no emprego. Então, a pessoa não vai se arriscar pelo outro. Acaba que realmente só vai ser testemunha quem estava ali, mas já saiu do emprego. Como grandes empresas têm uma rotatividade muito grande, comércio tem uma rotatividade muito grande, é até fácil de conseguir. Se você for uma pessoa bem relacionada, é fácil conseguir, sim. Ô, pessoal, a gente vai abrir só mais para uma pergunta que já está dando tempo aqui, já está excedendo para vocês ir para a sala de aula. E aí, já está passando, viu? Olha, segundo o entendimento atual, o assédio moral, como ele é no ambiente de trabalho, ele pode ser cometido por qualquer um, inclusive por um cliente. Mas isso ainda não é uma coisa 100% aceita em todos os tribunais. Então pode ser que você entre com um processo e o juiz fale, mas isso aqui não tem relação, ele não paga seu salário. Como ainda não existe uma lei específica para o assédio moral, a gente fica nesse limbo. A gente sabe que é errado, sabe que afeta o ambiente de trabalho, mas muitas vezes não consegue ali realmente a condenação daquela pessoa. Mas é possível, a gente pode tentar. Você pode tentar colocar um processo contra um cliente que te assediou. Como eu disse, não é fácil, os tribunais divergem, mas é possível tentar. A gente vê muito isso em relação a entregador, né? Uber Eats, todos esses tipos de entregadores, que a gente já viu vários escândalos a nível nacional. Tem muito, gente, é muito comum e enfrenta esse tipo de problemática que é, você tem que vestir a camisa da empresa, o cliente sempre vai ter razão, se o cliente quiser pisar na sua cabeça, ele está pagando por isso, né? E o trabalhador, ele não precisa passar por isso, tá? Dependendo do tipo de situação que aconteceu, isso também pode ser tirado da esfera trabalhista e a pessoa pode levar para a esfera penal. Tá? O que eu vejo em muito caso de cliente é caso de homofobia, é caso de racismo, né? Casos gravíssimos assim, é até interessante que a gente não deixe no ambiente de trabalho, que a gente vá para o penal, porque a punição ali vai ser mais específica, né? Quando a gente fala, por exemplo, de racismo, a gente está falando de uma coisa que é gravíssima. A gente está falando de uma coisa que não é só da relação de trabalho, não é só da hierarquia, de como o trabalho funciona, tem a ver com toda a nossa construção sócio-histórica, né? Uma coisa que realmente precisa ter uma atenção a mais. Então, se for um caso muito grave, assim, o interessante é tirar do trabalho e levar para a esfera penal. Mas é possível enquadrar, assim, como assédio moral, tá? Muitas vezes, gente, o empregador não vai ficar do lado e se você for levar isso para a justiça, você vai ser demitido. Né? Essa é uma realidade triste de falar. Mas eu sempre falo para os meus alunos na aula de Direito do Trabalho, eu gosto de trabalhar com a realidade. Se o seu empregador acha que você tem que aceitar uma ação ali homofóbica, racista, que você tem que sofrer todo tipo ali de humilhação, ele talvez não seja um bom empregador. Aí é melhor você levar ele na justiça, pegar o que ele te deve e procurar um novo emprego. Então, seria o que eu aconselharia um cliente meu.
Pessoal, antes de finalizar... Eu não entendi muito bem. A empresa paga as mesmas verbas, você quis dizer? Mas você está falando assédio moral contra o empregador, no caso. Olha, eu não vejo como um enquadramento de assédio moral. No máximo pode ser um erro judiciário. Se já foi pago e se pagou de novo, é um erro, né? Com certeza o empregador vai entrar com uma ação de reparação por danos materiais. O que foi dado a mais, ele vai pedir de volta. Mas o que eu vejo acontecer na realidade não é isso. Muitas vezes a pessoa pensa, eu trabalhei 20 anos na empresa, na rescisão ganhei R$1.000. Aí fui na justiça, ganhei tudo de novo. Não, não é de novo. É porque você ficou 20 anos. Você não podia sair ganhando R$1.000 na rescisão. Então o que eles te pagaram era uma parcela ínfima do que você tinha direito. E aí o juiz vai falar, olha, ele te pagou 1.000, mas na verdade você tinha direito a 20.000. Então, você recebeu 1.000, agora você vai receber mais 20.000. Então, não é que a verba se repete, é que o juiz corrige. Olha, ele falou que não devia te pagar isso, mas ele tem que te pagar. Olha, ele falou que você não fazia hora extra, mas você conseguiu comprovar, você fazia, você vai receber. Então, não que se repete, mas o juiz, ele dá a mais o que a pessoa comprova que tem direito. Entendeu? Acho que nessa pergunta me fez lembrar algumas, né, perguntas e questionamentos que as pessoas fazem, né? Por isso, assim, até abrindo uma questão, acho que é super importante a gente que é da psicologia, a gente se informar um pouco sobre essas questões jurídicas até para orientar as pessoas. Muita gente me procura, pode ser que seja esse caso, eu não sei, para falar, eu queria fazer um acordo com a empresa. E aí um acordo que era o popular, o acordo de boca, que isso não é, né, aceito juridicamente falando, hoje já é que falava que a gente, por exemplo, desligava o funcionário e ele devolvia, depois ia lá na empresa com um pacote de dinheiro para devolver a multa do fundo de garantia. Aí eu acho que ela pode, isso não pode ser que seja nesse caso. E aí a pessoa recorre, isso não pode ser feito. A gente sempre faz esse trabalho. Mas antigamente em outra empresa fazia. Não, não se faz. Existe um acordo legal por lei, mas não é nesses segmentos. E aí pode ser que realmente depois o colaborador vá, coloque a empresa na justiça com razão, porque ela não pode exigir que ele devolva nenhuma verba rescisória sem que seja... Aliás, não é de direito, né, do colaborador devolver nada. Se a empresa fez o desligamento, ela precisa pagar tudo que é de direito dele. Então, não sei se enquadra nisso. A gente vê também muito acontecer isso. E aí depois, eu já escutei casos, né, de outros lugares que a pessoa vai na justiça para cobrar aquilo que é de direito dela. Existe o acordo, mas não nesse segmento, no caso. Em relação a isso... É interessante a gente saber que houve essa mudança, né? É possível o acordo, mas toda esse combinado de devolução de verbas, né? Como a doutora falou, não é possível, gente. E é uma coisa muito comum. A gente vê que grandes empresas têm um RH muito fortalecido, né? Normalmente tem até um trabalho de compliance trabalhista. Tem alguém ali do jurídico que sabe orientar, mas tem muito lugar pequeno, por exemplo, muito caso de empregada doméstica, uma babá, por exemplo, uma pessoa que trabalha na sua casa, que combina uma coisa com você, e você, na inocência, vai e fala, não, vou fazer para te ajudar, vamos dividir, vamos... Depois ela te leva na justiça com razão. Porque o ônus de saber dessas coisas é do empregador. Se ele erra, o problema é dele. A justiça, ela é tendenciosa para o lado do funcionário, porque ela reconhece a vulnerabilidade das relações empregatícias. Então, assim, você deveria saber mais. Se você combinou um negócio errado com seu funcionário, você vai pagar de novo, você vai devolver, porque você devia saber. O que a gente vê que é muito comum, por exemplo, é fraude ao seguro-desemprego. A pessoa combina com o empregador, me manda embora, depois daqui 1 mês, 2, você me contrata, eu te dou metade do meu seguro-desemprego. Gente, isso é um problema gigantesco. E tem tanta gente que faz isso.
Se o Ministério do Trabalho descobre uma coisa dessa, tem multa do FGTS, tem assim, um monte de benefício que a empresa pode ter, que a empresa perde. Um monte de tipo de empréstimo, de incentivo fiscal, um monte de coisa que ela pode conseguir para evoluir, ela perde tudo isso se ela for colocada em situação, por exemplo, de fraude ao seguro-desemprego. Então o negócio tem que ser certinho. Seu direito é esse? Toma. Nada de ratear verba, nada de dividir verba. O que é do empregado é do empregado. Se você tem um empregado doméstico na sua casa, se você tem uma loja pequena, você não tem um setor jurídico, um setor de RH, procura na internet, procura um advogado, vai no Ministério Público, se orienta, vai no Ministério do Trabalho. Porque se você fizer errado, você vai ter que arcar com isso. O empregador vai ter que arcar com isso. Então é muito grave. Pessoal, então antes de encerrar, a gente do Time Enax convida vocês a passar ali na nossa... que a gente está vendendo alguns docinhos, alguns bolos, tem torta, em prol do nosso outro projeto que a gente está desenvolvendo junto às mulheres do CRAS, em que a gente vai à sociedade visar gerar lucros para ela. Então, para a gente ter esse caixa, ter essa base, é preciso que vocês também colaborem com a gente. Então, Melissa e Júlia, muito obrigada pela presença. A gente agradece muito vocês, de coração, nós, o time, eu, a professora, o tanto que a gente correu atrás e mandando mensagem para a Ana Elisa, mudando a data. A gente agradece muito, de coração.